Olá, estou aqui para falar com vocês sobre uma obra da FUVEST, né, o livro Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos, selecionado aí pelo professor José Miguel Wisnik. Então, eu tenho desde a poesia satírica, a poesia lírica, dividida aí, né, na encomiástica, na amorosa, na filosófica, na sacra e na erótica, né? É claro, né? Gregório de Matos, a poesia erótica chama bastante atenção. Né? Então, nós temos aí esse livro, vocês vão ver ao contrário, né? Mas é este livro aqui do Wisnik, grande, né? Olha que interessante. E eu espero que vocês tenham já, né, pego esse livro para ver como é, né? Vocês têm o conhecimento aí dado em aulas, né, de literatura, que é o barroco, e tentar entender. Muitos poemas são conhecidos de vocês, né? Eles aparecem em várias literaturas aí, né? Esses livros de literatura, na apostila, né, de vocês aí, nas aulas. Né? Tem poema que a gente sabe até de cor, né? O barroco não é um movimento difícil de entender, ele é bastante complexo, né? A linguagem é elaborada, claro, né? Mas é com um pouco de paciência, um pouco de vontade, né? Um pouco de gosto pela poesia, né? Tem que ter gosto, né? Você lê um poema, decora o poema, né? E sei lá, olha que bonito, olha, né? Vou ler um aleatório aí que eu abri sobre o amor na visão do Gregório de Matos. Só um trechinho. O amor é, finalmente, um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Né? Então, olha, eu adoro ler poesia, né? Ainda mais essas poesias, assim, do Gregório, certo? Essas poesias eróticas, né, ou líricas, eu gosto muito, perdoe-me, líricas eróticas ou lírica amorosa, né, eu curto bastante. E o Gregório de Matos é um poeta que me chama bastante atenção, né, por causa da boca mesmo, né, o Boca do Inferno, assim que ele é conhecido, né, o genial canalha, né? Quando eu estudei o Gregório de Matos pela primeira vez na faculdade, né? No ensino médio eu não lembro muito, era muito ingênua, sabe? Mas na faculdade eu fiquei assim, impressionada, eu fui correndo atrás de livros para ler, né? Para conhecer um pouquinho mais. E gosto de ler, né? Sempre que posso indicar, indico. Né? Então, eu fiquei contente desde que ele entrou no vestibular da FUVEST, eu estou tentando dar essas aulas, né? Já, quando eu tenho oportunidade, eu venho e eu estou aqui com vocês, né? Para falar mais uma vez, né, desse escritor que eu gosto muito. Né? Então, vamos compartilhar a tela, né? Porque eu tenho os slides aí, acho mais fácil, orienta melhor vocês gravam, né? Não fico só eu falando aí, sem imagem nenhuma, né? Então, é importante que vocês também visualizem, né, alguma coisa sobre o autor. Né? Então, nós temos aí o Barroco no Brasil, ele acontece a partir de 1601, né? A origem da palavra barroco, e nós temos, nós falamos, logo que nós entramos em Barroco Portugal, tem várias explicações, várias etimologias, eu estou com duas aqui, que eu quero que vocês entendam, né? Uma é a etimologia da memória, né? Então, o barroco, se ele é um conflito de ideias, né? Então ele corresponde com a memória está sempre em conflito. Né? E esse conflito, ele se dá porque estamos vivos. Né? A questão aqui do movimento é que o conflito é religião e razão. Então isso nunca vai se igualar. Né? Então é um conflito eterno. Tá? Ou então eu vou pela nomenclatura de uma pérola. Né? Essa pérola que oscila, né? Ela muda de cor. Né? Então, aí vem uma pérola de formato irregular. Então, eu tenho essas duas etimologias a mais, eu já pesquisei a mais. Então, voltando aí no século XVII, né, no ano de 1601, houve a publicação desse livro, que eu tenho a capa aí mostrada a vocês, né, que é o livro do Bento Teixeira. É um poema épico chamado Prosopopeia.
Ele fala das bandeiras, né, em Pernambuco, e ele foi escrito para homenagear o governador. Então, a postura do Bento Teixeira aí é laudatória. E eu coloquei isso aí de propósito, porque existem poemas no Gregório de Matos que são laudatórios. O que é laudatório, né? São poemas escritos para homenagear. Então, você vai ser convidado para uma festa, você vai e faz um poema, recita um poema lá em homenagem. Aqui é algo maior, né? Porque o Bento Teixeira escreveu um poema épico em homenagem ao governador. Então, era laudatório. Um outro livro laudatório é o Basílio da Gama, o Uruguai, né? Escreveu para homenagear Marquês de Pombal. O Camões escreveu os Lusíadas e fez uma homenagem a Dom Sebastião, mas ele não escreveu para o Dom Sebastião, né? Ele homenageou. Tanto que a história de Portugal, ele não fez a obra, né, para exaltar Dom Sebastião, ele dedicou a Dom Sebastião. Então, eu não poderia dizer que é um livro laudatório. Né? Já esses daí é para homenagear mesmo, né? Olha, eu não gosto da palavra, né, da expressão na linguagem informal, que é o puxa-saco. Mas é bem esse lado aí. Então, além da literatura, há também no período barroco a arte, tanto que ele é um movimento artístico, ele é um movimento filosófico, ele é um movimento literário. Agora, quando eu tenho um nome como Antônio Francisco de Lisboa, no caminho aí, eu tenho que parar e homenagear. Por quê? Porque é um Aleijadinho. Então, eu tenho aí a imagem de uma igreja que tem a reforma feita por ele, tá certo? Então, onde que nós estamos, né? Nós estamos na Bahia, na Bahia do século XVII. Antes de eu falar da Bahia, eu quero fazer aí uma consideração ao barroco como forma de arte. Por que isso é importante? Porque a arte é a expressão do povo. Então, é por meio dela que eu consigo entender bem o processo barroco. Dá uma olhada nessa figura, ela é pequenininha, mas dá para a gente observar. Então, eu tenho aí o São João Batista com a cabeça na bandeja. E tem 3 figuras fora a cabeça. E nós percebemos que é uma luz que vem de cima, que entra em contraste com essa imagem escura que predomina na tela. Essa luz, para o período, ela representa a luz divina. Se eu não quiser interpretar dentro da religião, eu interpreto como a luz do conhecimento. Está iluminando o conhecimento. Então, é aquela ideia de que... Tá certo que eu vou dar uma viajada, mas eu vou falar, o conhecimento, ele é iluminado pela luz, Então, saiu da caverna, lembra de Platão? Ele saiu da caverna, e vai ser iluminado. Porém, eu preciso tomar cuidado que aqui, o conhecimento é limitado, é o conhecimento religioso. Ele vai ser imposto novamente, E a força, que é por meio da Inquisição. E a chegada disso, justifica-se pela unificação da Península Ibérica, Então, o domínio espanhol sobre Portugal. Então, aí vem o barroco português, que é tão necessário entender aí para poder entender o Brasil, porque, afinal, o Brasil era colônia de Portugal no período. Então, aí vem o conceito do estilo literário. Olha, é um movimento artístico, escultórico, arquitetônico, pictórico, literário, que predominou no século XVII, principalmente na Europa. Mas também em países da América, como o Brasil, disseminado aí entre artistas de importância, Então, aí vem de novo, Aleijadinho, Antônio Francisco de Lisboa, nasceu em 1738, morreu em 1914. Aí estou falando de Minas Gerais. O estilo barroco, ele também se define pelo equilíbrio entre os diversos elementos que o compõem, Ou seja, as partes, o todo, Então, eu tenho parte renascentista, parte religiosa, e eu preciso ter uma harmonia entre essas partes.
A solução eu não tenho, porque razão e fé, mas tem que ter uma certa harmonia. Então, se eu vou fazer uma obra de arte, eu tenho que buscar essa harmonia, porque afinal ele vai manter o conceito de clássico, né, na arte barroca, que é o equilíbrio e a harmonia, né, em relação à forma, né, em relação à estética, né, que vai predominar. Então, o soneto continua, né, os versos rimados continuam, né, então eu tenho aí a estética mantida. Tá? Ele é uma arte, olha que contradição, né? Ele é a arte da harmonia intensa, dramática, né? E o contraste é predominante. E esse contraste não tem como resolver, porque ele faz parte da essência humana. A única coisa que daria para se melhorar é a religião. Eu posso não ser uma pessoa religiosa, né? Então aí eu não lidaria bem esse período, né? Como que eram as sociedades, né, nesse período? Então, vamos pegar aí Minas Gerais, né? Vamos pegar Bahia, desculpe, não Minas Gerais, Bahia. Então, eu coloquei aí um exemplo de uma fazenda, o centro de Salvador, né, que seria lá hoje o Pelourinho, né, e um engenho, né, um lugar que tem um engenho de cana-de-açúcar. Então, aí está a justificativa das minhas imagens. Ó, a vida social girava em torno dos engenhos ou das grandes propriedades rurais e fazendas. Né? Eu tenho aí a presença do homem no campo. O constante contraste entre razão e fé, né, sempre está em busca na civilização europeia, né, de uma distância moral da Igreja Católica. Né? O que significa isso? Né? Existe a escravidão. Né? Então, eu convivia com a escravidão, né, e o distanciamento da Igreja Católica. Né? Então, olha aí, né, cheio de contrastes. As mulheres eram raramente alfabetizadas. As meninas, né, elas tinham que aprender trabalhos femininos. Existia essa coisa, bordar é para a mulher, costurar é para a mulher, cozinhar é para a mulher. Né? Hoje em dia essas coisas estão mudadas, mas nesse período aí, essa visão era mantida. Aí eu coloquei a imagem do Luiz de Góngora e do Francisco de Quevedo, porque são eles que vão, na Espanha, né, abrir os textos barrocos, aquele texto que eu tenho que ler, e não pode ser perseguido pela igreja, porque senão eu vou morrer queimado vivo, né? Inquisição, eles vão fazer a implantação da Inquisição, tanto em Portugal como no Brasil. Então, se você ler os livros da época, você vai perceber, né, que há Inquisição no Brasil também. Né? E aí eles determinaram que o texto é cultista e conceptista ao mesmo tempo. O que vai acontecer é que o cultismo ele valoriza a linguagem figurada, principalmente as antíteses e as metáforas. E o conceptismo, ele valoriza o raciocínio lógico, as interrogações retóricas, né? O jogo de ideias, que pode ser representados, né, pelo paradoxo, pelo sofisma, pelo silogismo, né, que são estruturas de Aristóteles, né, que vão ser usadas aí, né, como técnica de produção de texto. Agora, nós não podemos negar que as duas linhas de pensamento, tanto a cultista quanto a conceptista, elas são cultas. Né? Aí, no conceptismo, eu tenho mais o rebuscamento da linguagem, mais o exagero. Muita adjetivação, muita imagem, né? muita figura, né? Muitos símbolos. O cultismo, ele não tem esse rebuscamento, né, esse exagero, porque ele tem uma abundância de figuras de linguagem. Ele tem metáforas, ele tem prosopopeias, ele tem antíteses, presença de paradoxos ao mesmo tempo, metonímias, entre outras. Né? Então, a crítica, ela resume assim, ó, o conceptismo o cultismo ou o gongorismo seria o jogo de palavras, representado pelas figuras de linguagem, né, pela complexidade dos sentimentos e pelo exagero de ideias. Então, é também chamado de gongorismo, que é o criador. Ou
A outra visão, que é a visão conceptista, que é de Francisco de Quevedo, e aí eu tenho a linguagem rebuscada e a sensualidade dentro da própria linguagem. Então, aí eu tenho a estrutura, né? Então, as interrogativas retóricas, o sofisma, o silogismo, né, que eu já falei. Então, eu vou construir o pensamento lógico. Né? Então, é um jogo de ideias. Acabaram as características? Não, estou apenas começando. Depois tem exagero. O exagero é tanto que muitos críticos colocam, em vez de exagero, colocam feísmo, né? Porque é muita coisa, né? Tudo que é exagerado acaba se tornando grosseiro, né? Muito detalhe, né? Para se explicar. Então, aí, como reflexo do dilema, o poeta exagera, rebusca, dramatiza seus sentimentos, né? Para disfarçar, sim, tem uma igreja, né, que oprime. Né? Então, precisa tomar cuidado, porque, né, o padre Vieira foi perseguido pela igreja, né? Ele foi julgado, ele ia ser morto pela Inquisição. Ele só não foi porque ele teve como chegar até o Papa, explicar a situação, o Papa deu a ele a pena da prisão. E o contraste, esse é o elemento básico, né? O conflito. Então, basta pensar no século XVII, né? Vindo do século XVI, eu teria a reforma protestante, eu teria a liberdade de expressão construída pelo Renascimento. Aí vem a igreja e fala, esquece tudo. Não é bem assim, né? Só que a igreja ela vai implantar a Inquisição. Então, o homem vai ser obrigado. E aí eu vou ter um movimento contra-reformista, que é a mudança e postura do pensar em relação à religião, né? E também as estruturas baseadas nos raciocínios lógicos, né? Então, tem o silogismo e o sofisma, que são as estruturas de Aristóteles. Há também o jogo de palavras, né? Então, eu tenho lá as antíteses, né? O contraste. Eu tenho luz e sombra, claro e escuro, terreno e espiritualidade, o efêmero e o duradouro, né? Então, aí já estou falando do tempus fugit, né? Que é o efêmero, e o terreno versus a espiritualidade. Então, a visão terrena, né? Aproveitar o agora, curtir o agora, mas curtir de forma integral, né, versus a espiritualidade, que é a religião. Então, tem aí os conflitos, né, que vão determinar, né, a importância desse período aí, que seria o período barroco. Aí eu coloquei uma pequena bibliografia do Gregório de Matos. Eu não vou ficar lendo aqui tudo, né, porque eu não vejo necessidade, mas eu coloquei nos slides aí para vocês terem um direcionamento maior, e quem optar aí por estudar pelos slides, né, teria mais informações. Mas eu vou falar um pouco só. Primeiro, ele é considerado um grande poeta barroco brasileiro. Por que ele é considerado assim? Principalmente, né, pela importância que ele ganha em relação à poesia satírica. Ele se torna muito conhecido na metrópole, né, que é Portugal, porque o Gregório ele nasceu aqui no Brasil, mas ele é filho de família de posse, né, de senhores de engenho. Então, ele vai ter oportunidade de fazer, né, aquela parte básica do ensino aí até os 16 anos, no Brasil, dentro de uma concepção boa, né, que seria de oportunidade mesmo, de escolas boas. E depois ele vai para Coimbra, né, e vai fazer o curso de Direito, e vai se especializar, vai fazer doutorado, vai fazer um monte de coisa, porque ele sempre gostou muito disso. E vai se casar lá também. Né? Vai chegar um momento na vida dele que ele vai começar a exercer funções ligadas ao Brasil, principalmente por meio da igreja, né? Pela própria condução de vida pessoal dele. Né? E aí ele ficou bastante tempo lá. Em vez de ele terminar o curso e vir embora, ele ficou bastante tempo lá. Ele vai voltar ao Brasil quando ele não se sentir mais à vontade em Portugal, né? Ele estava já separado da primeira esposa e como ele estava representando muitas coisas dentro da igreja, né? Ele vai querer se inserir, né? Se tornar padre mesmo na Igreja Católica. Ele vai receber autorização. Só que ele vai começar a dar trabalho, né, para o bispo, porque ele não quer usar batina. Então, colocam, né, para cuidar da parte de economia.
na igreja, né? Porque não daria para ele rezar a missa sem batina, e ele não queria colocar a batina, né? E aí ele começa a escrever sobre a igreja. Não bastava que ele escrevia sobre Bahia, agora ele vai começar a escrever sobre a igreja. E uns poemas satíricos, assim, muito ardidos, né? De combate mesmo. Né? Já seria uma crítica social, com certeza. Quando nós olhamos aí para a literatura, nós falamos, né? A literatura barroca, ela é toda europeia, né? Mas ele tanto fala da metrópole como ele fala da colônia. Né? Então, quando ele coloca situações, né, na poesia e mostra a corrupção, mostra a má administração, o abuso de poder, ele está fazendo uma crítica. E ele vai fazer isso, e a igreja não vai gostar. Ele ofende todo mundo, ele não respeita ninguém. Ele vai escrevendo, falando, né, e colocando lá os panfletos em prédios públicos, como se ele quisesse denunciar o mundo, né? E ele vai arrumar problema. Ele vai ser julgado, né? Porque o bispo não concorda. Primeiro que ele é um padre, como que ele não vai usar batina? Segundo, como que ele mesmo fala mal da igreja e contrapõe as ideias, né, da igreja. Então, o lugar dele não é na igreja. E ele vai ser expulso da igreja. E vai ser também expulso da Bahia, porque ele fala tão mal das pessoas da Bahia e da Bahia, né, que tem até uma frase que é bem simplória e diz muito, né? Minha triste Bahia. Então, ele vai mostrar, né, os defeitos, né? E é interessante, porque você vai observar que esses defeitos, eles não são sugeridos apenas pela elite, né? Ele também é do povão. Então, existe aí a falta de cultura, né, por causa da pobreza que o país desenvolvia, e a falta de interesse também de políticos, né, na hora de dar a oportunidade. E uma outra coisa que é relevante, né, de lembrar é que essas críticas feitas aí na poesia satírica, né, que vai torná-lo, né, o falador mesmo, né, aquele que não tem piedade, que não tem taramela na língua. E aí ele vai receber o título de Boca do Inferno. E está marcado até hoje, né? Ele é o Boca do Inferno. Isso aqui é grande, mas eu vou fazer só um apanhado por cima, é maior porque eu fiz para vocês, né? Então aí vem a origem dele, né, dos engenhos, né, em Salvador. Então ele nasceu de 20 de dezembro de 1636, é uma data provável, tá certo? Não havia tanta certeza assim. Em Salvador, então ele é brasileiro, nasceu na Bahia. E enquanto pôde, ficou aqui, depois ele vai para Coimbra para poder estudar Direito, né? Partiu para Coimbra e formou numa faculdade de Direito, que é a Faculdade de Direito de Coimbra, e lá ele escreveu sua tese de doutoramento, toda em latim, ele surpreende, né? Bem, aí em Portugal, o que ele fez? Ele exerceu vários cargos na área de juiz e curador de órfãos, né? A vara da infância. Mas ele tinha dificuldade em se adaptar, né, aos costumes da própria igreja, né? Então, mal adaptado com a vida na metrópole, ele vai pedir para voltar para o Brasil, né? E foi bom, né? Porque ele foi julgado e foi expulso da Bahia. Ele arrumou mais encrenca aqui no Brasil, né, falando mal aí das ideias, né, falando mal, não, falando a verdade, né, porque o que ele falava era verdade, né, tá certo que havia os exageros, né, mas ele a crítica dele era vinculada à verdade. Então, o único defeito aí que o bispo não gosta muito, né, e acaba se opondo, é a questão da luta mesmo, né, contra as imposições que havia na época, né? Então, por exemplo, né, o abuso de poder, tanto da igreja quanto da monarquia, né? A corrupção que havia entre a metrópole e a colônia, né? Ele falava dos caramurus, né, que são mestiços, que entregavam tudo de mão beijada para os portugueses, né? Então eles foram dilapidando
o país, né, retirando aquilo que seria para enriquecer, né, os colonos mesmo, né, aquelas pessoas que trabalhavam na lida, né, com a terra. Tá? Agora, os poemas dele, né, não são publicados. Né? Quando houve a publicação, nós tivemos 6 livros, né? Olha quantos poemas eram. Então, eram panfletos escritos à mão, né? Lógico, que circulavam pela cidade de Salvador, né? E o tornava conhecido. Né? Então, aí eles foram reunidos, foram costurados, como se fosse a junção pela costura. Até hoje a gente pode fazer livro assim, tive vários trabalhos que os alunos me entregaram assim. Então, eles costuravam e daí vinha a produção que era distribuída, né, na porta da igreja ou na porta de um evento grande aí e importante. Né? Então, aí está, né, a facilidade também de memorizar esses poemas. Tá? Então, falei um pouquinho. Ele possui 2 vertentes, a lírica e a satírica, e a satírica ela pode ser sobre uma crítica a Salvador, ou uma crítica a todos da sociedade, que ninguém escapa, né? Ou então ele vai fazer uma crítica, né, mais contundente e específica à cidade da Bahia. Inclusive, um dos poemas que eu vou analisar é assim. Tem até aquele Minha Triste Bahia, né, que acabou virando uma música do Caetano Veloso. Né? Então, se vocês quiserem ouvir no final do trabalho, tem um link. Muito bem, essas 2 vertentes serão estudadas. Então, eu tenho a primeira parte, a satírica, compostas em versos debochados, muito irônicos, e aí isso vai lhe dar o nome, né, de Boca do Inferno, e a lírica amorosa, que também é subdividida, né, em poemas que vão tratar do tema. Né? E com isso nós temos a exploração das características. Né? Então, por favor, eu vou parar de olhar aí e vou mostrar aqui a vocês, né, aquilo que é importante, né, do que eu falei até agora. Então, qual é a característica mais importante que é literária do barroco? Né? Então, nós temos aí 2 coisas, a forma e o conteúdo. A forma, eu já falei para vocês, não tem segredo, é clássica. E o conteúdo? Então, ele pode ser extremamente religioso, ele pode não ser religioso, então não é bem assim, né? Porque você tem aí a visão que a igreja deseja que aconteça. Né? Então, eu preciso achar estratégias, né, para não ser perseguida pela igreja. Tá? Então, ele escreveu sonetos, quadras, cestilhas, poemas de esquema métrico regular, e gente no período. E essas poesias, elas eram decoradas. Né? Então, para memorização mesmo, as pessoas gostavam de falar. Eu gosto, né? Quando eu posso enfiar uma poesia, enfim, eu gosto. Né? Às vezes os alunos estão me atormentando e começam assim, meu Deus, por que me abandonaste? Né? Então tem aquele poema do Drummond que fala assim, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo. Né? Seria uma rima, não seria a solução. Né? Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Ou então, Senhor, por que me abandonaste? Se sabia que eu não era Deus, se sabia que eu era fraco. Né? Os alunos dão risada, né? Mas eu costumo usar muito a poesia nessas horas, né, de virar os olhos, ou então de reclamar, né, para ficar assim mais leve. Né? Não sei vocês aí como atuam, né? Mas eu prefiro assim. Né? Então, aí eu vou agora estudar a vertente religiosa com vocês, né, que ela é subdividida, e por último, eu vou analisar alguns poemas satíricos. Né? Então, vamos lá. Eu já repeti isso, ó, quadras, cestilhas, né, oitavas, décimas, sonetos, né, algumas menores, assim, liras. Então, depende muito, assim, do momento que ele está escrevendo, tá? A gente não tem essas datas, mas depende muito do momento. Então, eu já sei que dentro da linguagem barroca, eu tenho a Contra-Reforma, a visão clássica, que é mantida na estética, e
o exagero, que é motivado, né, e utilizado na linguagem pelas características, né, e também pelas figuras de linguagem. Então, aí está, né, o jogo de oposições, que eu já mencionei dentro do período cultista, né, e o jogo de ideias dentro do período conceptista. Coloquei um exemplo para vocês verem, ó, só um textinho do poema. Então, é incêndio de mares, perdoe, incêndio em mares de água disfarçados, rio de neve em fogo convertido. Olha lá, incêndio em mares, olha a contradição. Rio de neve em fogo convertido. Então, é para você imaginar o que vem por aí. Né? Então, sempre vai ter contraste, sempre. Então, como que eu me posiciono em relação ao cultismo e ao conceptismo? Então, você vai se posicionar dizendo que as duas vertentes estão presentes. Eu não tenho como separar, né? Porque uma é ideia e a outra, né, é o conflito, né? O jogo de palavras, que seriam as antíteses, e o jogo de ideias, né? Que seria o raciocínio lógico, as interrogações retóricas, né? Alguns pensamentos, né, que são conceituais, algumas expressões prontas, né, que o Gregório vai utilizar aí, nessas poesias mais voltadas aí ao cotidiano. Aí coloquei essa imagem como representando aí, né, a vida e a morte. Né? Então tem aí a vida, essa moça toda alegre, e a morte, essa figura que está ao lado aí da moça. Então tem aí o paradoxo, por quê? Porque as duas são importantes, elas fazem parte da vida. Eu não tenho como eliminar uma delas. Embora elas sejam contrárias, elas são harmônicas. A partir do momento que eu sou concebida, eu já envelheço, né? Eu já tenho porcentagens pequenas de vida, né? Menos de um dia, menos de 2, menos de 3, até chegar um ano. E aí, quando eu tenho os filhos já adultos, eu falo, nossa senhora, né? Quanto tempo passou? Né? E aí, a gente fica em conflito, porque ele já tem a opinião dele. Então, esse conflito é eterno, não tem como mudar. Não adianta sonhar, a gente encontra o contraste, e esse contraste é que vai fazer a história. Então, não é eu defender um estilo, ou defender uma estratégia, é defender todas. É juntar tudo isso na poesia, né, e entender por que ela é chamada de poesia barroca. Tá certo? Vamos continuar. Bem, como que fica a obra do Gregório de Matos? Aqui é só repetição, eu já andei falando aí, né? Então, o que nós temos de importante? A poesia lírica e a poesia satírica. A lírica se divide em amorosa, irônica, filosófica, sacra ou religiosa e encomiástica. A encomiástica é a laudatória ou irônica, né, dentro da filosofia, filosófica, a gente fala, ou ela tem erotismo, né, ou ainda religiosa. Então, a encomiástica, a religiosa, a filosófica, a erótica e a amorosa. Então, é isso, e aí vem a poesia satírica. Eu coloquei a primeira reunião das poesias do Gregório de Matos, na Bahia, de 1773. Então, as obras poéticas de Dr. Gregório de Matos Guerra, esse era o nome dele. Aí eu já aproveitei e coloquei o livro do Vesnick, né, também, para vocês apreciarem, né, o antes e o depois, né? Seria mais ou menos assim, né? Então, hoje a gente tem a complexidade aí também envolvida, até nas cores, né, da escolha aí do livro, né? Então, e aí a gente vai começar agora a analisar a poesia lírica, né? E eu vou começar com essa daqui, ó, encomiástica, que é o poema laudatório. Eu coloquei um só. Se você ir até o livro, né, ele está dividido. Então, ele põe assim, ó, todo o vocabulário, primeiro, né, que é o sumário, aí ele faz, né, a ficha
Depois ele coloca os poemas, tá? O nome dos poemas. Não tem assim, um título obrigatório, né? Então, por exemplo, a Floralva, uma dama em Pernambuco, tentando a viver na soledade, lhe representam glórias de quem não viu. Ao mesmo assunto e pelo mesmo motivo, certo? Então, aí vem os poemas, né? Então, tem aqui, ó, a erótico-irônica, né? Primeiro, no livro, é a poesia satírica. Né? Então, ela vai da número 1, não, da número 41 até... Deixa eu achar aqui a outra. Até a Amorosa. A Amorosa, ela começa no poema 215. Então, ela vai do poema 41 até... Ai, não está terminando nunca aqui. Até o 199, né? Então, ele vai pegar aí um conjunto de textos. Depois vem Comiástica. Começa na página 205, vai até 212. Então, vamos até a página 205. Vamos ver se é verdade. Ó, na página 205. Antes de começar, né? Tem a divisão, tá vendo? Ó, poesia em comiástica, ó, para vocês verem, tá? Aí ele vai começar a falar dela. Olha que bonito que é. Né? Uma poesia de imagens, né? Tem um textinho dela lá, se vocês não tiverem vendo lá, vocês veem melhor, tá? Então, essa poesia, ela foi escrita para um desembargador. Ele foi a uma festa e resolveu homenagear o desembargador. O nome dele é Belchior da Cunha Brochado, lá da Bahia. Então, ele vai fazer essa homenagem, né? Então, ele vai criar esse arranjo. Nessa poesia não existe só de arranjo, existe poema também em versos, né? Que é laudatório, ou poema épico, ou poema lírico, depende aí, né? Se eu fizer um verso para homenagear alguém, é chamado de laudatório, né? Ou de homenagem, tá? Então, eu coloquei essa daqui, ó, um trecho dela. Linguagem de Matos escreveu também poemas laudatórios, de elogio, de circunstâncias, festas, homenagens, fatos, corriqueiros. Um exemplo curioso é o poema cujo início transcrevemos uma homenagem ao desembargador Belchior da Cunha Brochado. Então, ó, douto, como se fosse um doutor, né? Aí vem douto, reto, prudente, ciente, nobre e humano, benigno, aprazível, afável, magnífico, único, preclaro, singular, raro, inflexível, incomparável, do mundo, admirado, grave, juiz, goza, aliás, gozais, né, perdoem, né? E aí vem aplausos, incrível e inimitável. Depois, pois, dais o trabalho tanto, pronto, é tão, execução, terrível, sempre incansável. Né? Então, aí está a construção das palavras para homenagear esse Belchior. Né? Então, o que eu tenho? Né? Eu tenho aí... Se eu lesse todo o poema, nomes mitológicos, né? Tem a chegada, só tem memória, né? Então tem um poema inteiro, aí é só o comecinho dele. Eu já mostrei para vocês na imagem. Então, qual foi a intenção? Laudatória. Existem outros, ó, que são só em versos, tá vendo? Ó, não é em arranjo. Então, aqui tem o soneto caudático. Depois já tem uma homenagem ao Dom João Franco de Oliveira. Depois nós temos aí um soneto que foi escrito aleatoriamente. Ele vai até o final, que é um poema chamado Soneto. Ele diz: Thomas, a lira, Orfeu divino tá, a lira larga de vencido que... Canoros palmos te prevejo, se cadência deste Apolo, ouvirás cá. Vivas as pedras nessas brenhas lá, mover fizeste, mas que nada a ver.
porque este Apolo, em contraponto, o Ré, deixa em teu canto dissonante o Fá. Bem podes, Orfeu, já por nada dar, a lira que nos aços te pôs, né, parte que não tinha entre os dois polos par. Pois a silvarião de nossa voz, dessas sereias músicas do mar, suspende os cantos e emudece a voz. Então, aqui nós temos algumas palavras que pertencem aí à música, né? Ou à etimologia lutérica, né? Que às vezes pode pensar mal. Certo? Então, a ideia aqui é fazer uma crítica, né, à tranquilidade mesmo, né, dessas pessoas, né, que acham que estão no caminho certo e, de repente, não estão. Né? A gente vai para a parte 2 agora. Esse daqui é um textinho da lírica, aliás, da encomiástica. E agora nós vamos para poesia religiosa, a poesia lírica religiosa. O tema dessa poesia é o pecado e o arrependimento. Que eu sei, já andei pesquisando bastante aí, né, esse arrependimento pode não ser verdadeiro, mas eu acredito que seja verdadeiro, porque quando ele quer, né, as coisas ocorrem. Então, eu não vou ter pena, né? Vou mostrar a vocês como é, tá certo? Então, por exemplo, né, na poesia religiosa, ele vai mostrar a insignificância do homem perante Deus. Então, isso pode ser mostrado por meio de templos enormes, né, a pequenez do homem. Né? Ou então o arrependimento dele em relação a atitudes tomadas erradas aí. E a consciência do pecado, a consciência de que você é o pecador. Então, no Gregório de Matos, a que mais aparece é a consciência do pecado. Porque ele tinha tanta gente atrás dele que as filas eram enormes, né, atrás aí dos panfletos que ele distribuía, né? Então, isso para os conhecidos, né? Não para os desconhecidos, porque sabia que ele falava mal de todo mundo. Não é para correr, Maria, é isso. Então, olha aí, ó, a poesia religiosa, desculpem. A poesia religiosa ou sacra, ela pede perdão. Então, qual é o tema dela? O pecado, né, contrariando o arrependimento. Então, ele se arrepende de ter pecado. Então, ele vai buscar perdão. Então, o conflito é o perdão, né, e o pecado. Então, ele peca e aí ele se arrepende, quer pedir perdão. Então, isso vai aparecer bastante, né? Então, o pecado e o perdão seria o tema da obra dele. Então, vamos ver o poema que eu pus aí para a gente analisar. Esse é bem conhecido, é o soneto a Nosso Senhor. Ele começa assim, ó: pequei, Senhor, olha o vocativo aí. Mas não é porque é pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais eu tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Quer dizer, né? Me perdoe, Senhor, né? Eu vou lá pedir perdão, é o que ele pensava, né? Vou arrumar mais coisas para mim, né? Então, ele vai fazer isso. Aí ele coloca: se basta vós irar tanto pecado e abrandar-vos sobeja a um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Então, olha, se você ouvir, né, os meus pecados, né, tenta perdoar, porque eu não fiz por mal. Tanto que ele fala: vos tenho o perdão lisonjeado. Só você tem o poder do perdão perante a esses pecados. E aí, eu vou terminar de ler, depois eu mostro mais alguns detalhes, tá certo? Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais a sacra história, eu sou Senhor, a ovelha desgarrada. Recobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, ele está dizendo que ele está arrependido, que o coração dele está abrandado, né? Apesar da mãe dele estar morando com alguém que ele não concorda, né? Então, aquele lance mesmo
de mãe e filho aí, né, que o marido entra em conflito. Então, vamos ver este soneto aí, né? Soneto, a Nosso Senhor já foi, né? Então, vamos agora, deixa eu voltar lá. Vou colocar mais um. No dia de quarta-feira de cinzas. Que és terra, homem, em terra hás de tornar-te. Te lembra hoje Deus, por sua igreja, de pó te faz espelho em que se veja a vil matéria de que quis formar-te. Lembra-te, Deus, que és pó para humilhar-te, e como teu baixel sempre fraqueja nos mares da vaidade onde peleja, te põe à vista a terra onde salvar-te. Alerta, alerta, pois que o vento berra, se assopra a vaidade e enche o pano. Na proa a terra tens a maina e ferra. Todo lenho mortal baixa humana, se busca a salvação, tome hoje terra, que a terra de hoje é porto soberano. Vamos dar uma paradinha aqui, né, para a gente dar uma repensada, depois eu aumento de novo a voz, né? Então, olha só, né? Vou voltar no anterior. Olha só, vou colocar aqui para vocês repensarem comigo. Olha, eu sou um pecador, ele confessa, tá certo? Eu sou um pecador, só que vós sois o Cristo, o Filho de Deus. E vós veio aqui para perdoar os pecados, está na Bíblia isso, está lá na Sacra História, né? Então, não tem como ficar bravo por eu ter tanto pecado, pelo contrário, né? Tem que me perdoar por eu ter ofendido todos, porque, na verdade, eu fui atrás daquilo que eu imaginei que eu tinha direito, né? Então, ele fala... não precisa ficar bravo, que a mesma culpa, né, que eu ofendi, né, você também tem que me perdoar, porque, está escrito na Bíblia, se uma ovelha perdida, já cobrada, glória a tal prazer tão repentino vos deu, né, como afirmais na Sacra História, olha o argumento dele aqui, né? Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, então cabe a você recobrar, querer novamente, né, usa pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Né? Então, se você não me perdoar, né, como que vai ficar? Aquilo que está na Bíblia não serve para nada? Então, é muito estranho. Então, é preciso... Desculpa. É preciso me perdoar, né? Por quê? Porque você é Cristo, está lá que você veio para perdoar. Você não pode perder nenhuma ovelha, porque o pastor não perde nenhuma ovelha. Né? Vamos comparar com o outro agora. Olha lá. Lembra-te, Deus, que é pó. Vamos começar no começo, né? Que és terra, homem, em terra hás de tornar-te. Então, se o homem nasceu do pó, ele voltará ao pó. Isso também está no Gregório de Matos, lá no sermão da Quaresma, né? Nos 3 sermões. Te lembra hoje, Deus, por sua igreja, de pó te faz espelho em que se veja, né, a vil matéria de que quis formar-te. Lembra-te, Deus, que és pó para humilhar-te. Então, você não é nada, Deus me lembra, você é um homem, não é nada. E como teu baixel sempre fraqueja, né? Como sua direção sempre fraqueja, nos mares da vaidade onde peleja, te põe à vista a terra onde salvar-te. Então, eu posso me salvar, né? Por quê? Porque Cristo está aí para isso. Aí vai gritar, alerta, alerta, pois o que o vento berra, se assopra a vaidade e incha o pano, na proa a terra tens, a mãe na terra. Então, não tenha medo, né? Encha a terra, né? Vai atrás, né? Aí ele coloca, todo lenho é o navio, né? Todo lenho mortal, baixa humana, se busca salvação, toma hoje terra, que a terra de hoje é Porto Soberano. Né? Então, arrume a direção, porque existem outros lugares que você pode ir, né? Porque a terra é um lugar
adequado, né, para estarmos, né? Então, eu tenho de novo o pecado e o arrependimento. Então, olha que interessante, ó, 4, 4, 3, 3. Olha as rimas: tornar-te, formar-te, igreja, veja, fraqueja, peleja, né? Então, tem a BBA, né? Depois eu tenho lá berra, com terra, pano, com soberano, e ferra, aliás, e ferra com terra, berra com terra, né? Humana com pano e soberano, né, com pano também. Tá certo? Então, é clássico, né? Não tem segredo. Então, o que, que ele quer? Né? Que eu me arrependa dos pecados que eu cometi. Tá certo? E ele trabalha com esse arrependimento na obra, isso se faz presente. Né? Então, eu escolhi essas duas aí para mostrar o pecado e o arrependimento. Agora eu vou para a lírica amorosa. Você vai falar das mulheres. Aí tem um probleminha, né? Eu tenho, na atitude dele, né, a contemplação da mulher, que é um segmento de Camões, né? Ora ela é anjo, ora ela não é anjo, né? Mas ele diferencia essa mulher pela classe social. Então, muitos dizem que ele é preconceituoso, né? Se é preconceituoso ou não, pelo menos ele mostra, né, para nós a verdade. Então, quando ele fala das mulheres, né, da classe social alta, ele pode falar de uma forma idealizada, né, ou então contemplativa, né, só falando dela sem idealizar. Ou então ele vai para o lado erótico, e aí é mais a mulher negra, né, ou a indígena. É difícil ser a branca, né? Então, a diferenciação em relação às mulheres está de acordo com a classe social. Então, vamos lá. A temática amorosa em que a mulher é retratada como uma figura elevada, ora associada a elementos da mitologia, ora a elementos da natureza. Né? E aí é que vai entrar o segundo amor da vida dele, que é a Maria dos Povos, né? Com quem ele vai se casar depois. Né? Não vai terminar com ela, porque ele vai optar por uma vida distante, porque ele vai ser exilado, né, para a África, para não ser morto, né? Então ele vai ficar exilado, vai ser expulso da Bahia e vai ficar exilado. E quando ele volta da África, ele volta doente, né? Então, pouco tempo depois ele vai morrer, né, dessa doença que ele adquiriu lá. Tá? Então, a lírica amorosa. Então, deixa eu andar aqui um pouquinho. Na lírica amorosa, eu tenho aí a Dona Ângela, né? Como eu posso ter a Maria, né? Como eu posso ter as mulatinhas, né, que ele fala, né, com alguma observação, né? Então, vamos ver a Dona Ângela. A Dona Ângela, ela é tratada como anjo no nome, angélica na cara. Angélica vem da mitologia, perdão, vem da poesia épica, né? Então, seria a mulher anjo. Só que a Angélica, ela atrai, né, o noivo, né? Então ela vai ser amaldiçoada. E aí a Angélica vai virar uma mulher, né, traidora. Então eu tenho a santa e tenho o demônio. Então, anjo no nome, mas Angélica na cara. Então ela é só santa no nome. Isso é ser flor e anjo justamente. Ser Angélica, flor e anjo florente. Em quem, se não em vós, se uniformara. Então, qual a interpretação que eu tenho para isso, né? Primeiro, que ela é uma mulher normal, angélica, e ela tem um nome santo, porque angélica vem de anjo. Então, ele fala, na aparência, ela é anjo, na essência, ela não é anjo. É um dos temas também, né, dessa lírica, a aparência e a essência. Quem vira uma tal flor que não a cortara, de verde pé, de rama florescente, e quem um anjo vira tão ausente que por seu Deus o não idolatrara. Então, é aí que nós brincamos, né? Falamos da troca, né? Dos conflitos. Então, quem vira tal flor
e não cortou essa flor, deixou-a lá no pé inteira, né? Porque preserva o anjo. Né? Agora, será que essa flor, né? Essa coisa que eu preservei, né? Também é preservada por Deus? Né? Então, ninguém vai me questionar, né? Agora ele fala, como anjo, né, está em meus altares. Então, se você for dita que é um anjo, você estará presente para sempre. Agora, lembre-se, né? Mas vejo que por bela e por galharda, né? Então eu tenho aí, né? Eu não acredito, né, em tudo o que ela diz, né? Mas se eu vou imaginar que ela é um anjo, né? Então é um anjo, só que é um anjo que me tenta e não me guarda. Então aí eu tenho o paradoxo final, né? Que sois anjos que me tenta e não me guarda. É o tema do Carpe Diem mesmo, né? Então vamos aproveitar, né? Vamos curtir, né? Mesmo que desenhe, né? Que fale alguma coisa, tá? Vamos para o próximo. Então aqui nós temos a poesia lírica amorosa. Então esse é o primeiro, vamos para mais um agora. Olha o erótico irônico agora. Minha rica mulatinha, desvelo e cuidado meu, eu já fora todo seu, e tu fora toda minha. Juro-te, minha vidinha, se acaso minha quer ser, então, vou voltar, tá bom? E tu foras toda minha, juro-te, minha vidinha, se acaso minhas quer ser, que todo me hei de acender em ser teu amante, fino, pois por ti já perco tino juízo e ando para morrer. Né? Então, o que eu tenho aí, né? Uma mudança, não é mais um soneto. Tem um trecho, né, da poesia. Né? Então, eu tenho aí uma linguagem mais simples, não totalmente coloquial, mas uma linguagem de erros comuns, né, que nem são considerados tão graves, porque a língua falada não exige tanta gramatiqueira, né, para falar mais do que se está vivendo. Tá? Então, um verso mais curto. Bom? Bem, então aí foi mais uma. Tem mais uma, né? São três, ó. Uma, duas, aí vem a terceira agora. Né? Essa também é irônica, né? E erótica. Né? Então é uma discussão dele com uma freira. E a freira, assim, irritou de ver ele mexendo com ela, né? Ela deu um apelido para ele, Pica-Flor. O pica-flor em Portugal é a mesma coisa que o beija-flor aqui. Mas que lá eu tenho um pássaro maior, que eu tenho um pássaro pequeno, né, que é o beija-flor. Né? Então ele vai fazer uma homenagem para ela. Ele vai dizer para ela, olha, né, você está me chamando de pica-flor, né, e eu vou te dar uma resposta, porque afinal você merece essa resposta. Ele fala para ela, olha, se pica-flor me chamais, pica-flor, aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dais, metei a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso, claro, fica, que fica então pica-flor. Ai, que safado. Né? Eu não preciso traduzir, né? Acho que vocês entenderam. Né? Pica-flor, né? Depois ele fala o pica, né? Então cuidado para não interpretar sério, porque é malicioso mesmo, né? Para interpretar para a freira ficar numa situação difícil. Há outros poemas dedicados a ela, né? Também no livro. É só dar uma lida aí na parte, a partir do capítulo 6, né? Da parte 6 aí do livro, dá para ir já se familiarizando, né, com a
poesia erótica, né? Quer ver? Vamos pegar aqui, onde que ela está. Erótico-irônica. Onde que ela está? Na parte 2, ó, na página 275. Não é muita coisa, né? A parte maior é a lírica amorosa. Aqui, ó, é uma 10ª. Uma freira que satirizando a delgada fisionomia do poeta lhe chamou pica-flor. Aqui. Uns poemas aqui bem interessantes, né? Então eu coloquei aí o satírico irônico para vocês. Vamos para o próximo, né? Tá cansativo? Né? Tá nada. Gregório de Matos é tudo de bom, né? Pode desanimar, né? Precisamos levar a poesia da melhor maneira possível, né? Dá trabalho? Lógico que dá. Interpretar não é fácil. Mas eu preciso olhar, ó, uma coisa que eu não falei com vocês, olha, diminuíram os versos. Eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, as décimas. As décimas, as oitavas, né? E o verso redondilho maior, redondilho menor, aparece na lírica medieval do Camões. Então, ele está misturando, ó. Né? Então, isso não tira a ideia dele ser clássico, né? Ele continua nos modelos. Agora vem a filosófica, né? Poemas com maior amplitude, né? Que ele vai discutir tanto o desconcerto do mundo, que é o desajuste da vida, né? Que ele tem dificuldade de ligar, né? Como a vida transitória, o efêmero, né? A vida efêmera, o tempo passa muito rápido. Então, eu teria que aproveitar a vida ao máximo. Então, eu preciso entender, né, que a preocupação ela é de ordem, a preocupação de ordem filosófica é em relação ao tempo, né, que em latim é o tempus fugit. Então, eu teria o carpe diem, vamos aproveitar o máximo que puder, né, e o tempus fugit, por quê? Porque a vida é efêmera, ela passa muito rápida. Né? Então, eu tenho aí as coisas do mundo e a inconstância. E, né, a instabilidade de tudo isso. Então, aí vem a poesia lírico-filosófica. Tá? Então, aí, vamos ver, a mais bonitinha que eu acho. Né? Então, eu coloquei essa daqui. Vamos lá. Quem viu o mal com o meu sem meio ativo, pois no que me sustenta e me maltrata, é fero quando a morte me dilata, quando a vida me tira, é compassivo. Ó do meu parecer automotivo, mas ó do meu martírio, pena ingrata, uma vez inconstante, pois me mata, muitas vezes cruel, pois me tem vivo. Né? Então, olha só, mesmo com todo o mal, né, que eu vivi, a morte andou assim tão presente, mas a coisa que eu mais aprecio é estar vivo. Né? Então, tá lá, ó, muitas vezes cruel, né, pois me mantém vivo. Então, eu estou vivo. Agora, se eu quero continuar, é o problema. Então, o desajuste, o desconcerto. Né? Aí você coloca, aí continua, já não há de remédio confianças, já não há confianças, né? Que a morte a destruir, que a morte a destruir não tem alentos, quando a vida empenar não tem mudança. Não tem mudanças. E que meu mal dobrado aos meus tormentos, que esteja morto para as esperanças e que ande vivo para os sentimentos. Né? Então, ele está refletindo, né, sobre tudo que ele viveu, né, o que sobrou, né, o que eu vivi. E aí ele observa, né, que ele sofreu e foi atormentado, né? Mas ele não perdeu as esperanças. E aí, para confirmar, ele vai mostrar o último verso na própria poesia, né? Então, que ande vivo para os sentimentos. Quer dizer, para amar, eu estou vivo. Né? Então, eu tenho os poemas da lírica amorosa, né? Eles são embasados numa postura reflexiva. Claro que do dia a dia, não precisa ir além, né?
Então, ele vai usar algumas características específicas, né, dentro da poesia, ai, meu Deus, dentro da poesia barroca, né, poesia, poesia barroca. Estou até sonhando já. Tá certo? Então, esse é um pouquinho mais difícil, porque eu preciso ver o sentido, né, e verificar que aí o dualismo, né, vida e morte, né? Então, não vou fugir disso, né? E ele vai mostrar outros conflitos, né? Então, a compaixão em relação à ferocidade, né, que é sem medo, né? E sem piedade. De repente, ele se vê, né? Mas, ó, do meu martírio, pena ingrata, uma vez inconstante, pois me mata, muitas vezes cruel, pois me tem vivo. Né? Quer dizer, né? Você me maltrata, porque está tão difícil para mim, né? Mas você parece que faz questão de me manter vivo. Né? Então, ele está mostrando aí para nós, né, o desapego, né, aos sentimentos. Né? Vamos ver mais um? A instabilidade das coisas do mundo, né, o efêmero agora. Esse aqui também é bem contraditório, né? E ele é bem famoso, esse poema. Bem bonito também. E inspirado em poemas de Camões. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, segue a noite escura. Em tristes sombras, morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Olha quantas antíteses, né? Cultista, né? Porém, se acaba o sol, porque nasci, ele continua. Agora vem as perguntas. Se formosa a luz por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas, ó, tem sempre o mas, bem estilo camoniano, né? O Camões, ele faz, depois ele coloca o mas, né? Ou ele coloca na terceira ou na quarta estrofe, né? Então, é o estilo camoniano mesmo, né? Mas no sol e na luz, falte a firmeza. Na formosura, não se dê constância. E na alegria, sinta-se tristeza. E vai continuando com as antíteses. Aí depois ele vai fechar. Começa o mundo, enfim, pela ignorância. E tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Olha o paradoxo que ele me tira no final. Só que esse paradoxo ele foi construído por antíteses. Então é aquele paradoxo, né, possível de ocorrer, que a gente chama de oxímoro. Não é um absurdo, né? É um paradoxo, né, que mostra que é possível. Então, aí a gente não chama de paradoxo, chama de oxímoro. A maioria dos autores chamam tudo de paradoxo, mas não é verdade, né? Isso é bem bonito, né? Está questionando as coisas do mundo. Então, é como se ele estivesse questionando a própria vida e a morte. Né? Se nasce o sol, por que não dura? Então, se eu nasci, por que eu tenho que morrer? Já que eu estou aqui, por que eu tenho que morrer? Né? Por que é tão inconstante? Né? Por que a vida não é eterna? Primeiro ele reclama da vida demorar para ir embora, que é o que eu li anterior. Agora ele tá colocando, que pena que ela vai embora, que é o efêmero. Isso dentro da poesia filosófica. Né? Então, o primeiro é o desconcerto do mundo, e aqui é a efemeridade do tempo. Olha que bonito. Né? E aí chegamos àquilo que é mais gostoso, né? Que é a poesia satírica. Né? Então, aí tem o Boca do Inferno, né? Que é bem interessante. Eu podia ter começado com ela, mas aí ia ficar mais cansativo, né? Então eu quis que vocês respirassem agora, dessem umas risadinhas, né? Porque a poesia satírica é da pá virada. Eu já estou toda descabelada, né? Eu começo toda bonitinha, depois descabelada, que eu fico empolgada aí com a aula, né? Gosto muito do Gregório de Matos, né? Muito bem. Ataque às autoridades. Quem vai ser atacado? Todo mundo. Então, aí tem aí comerciantes, padres, freiras, juízes, militares, brancos, negros, mulatos, índios, ninguém escapa. Né? E dois alvos prediletos, né? Dentro da Bahia. Né? Tudo isso foi antes dele ser expulso. Depois ele vai ser expulso, ele vai embora, né? Ele vai ficar exilado na África, ele vai ser julgado, né? E depois ele vai ter a oportunidade de voltar, só que ele não tem permissão para voltar para a Bahia. Ele tem que ir para outro estado, senão ele vai ser perseguido pela Inquisição e vai ser julgado e condenado. Então tem aí
o relaxamento moral na Bahia ocorre por causa dos caramurus, ou seja, os mestiços, né? Que são os primeiros colonos nascidos no Brasil, porque ele acha que esses colonos, eles são traidores, porque eles entregam tudo à metrópole, né? Que é o processo de colonização, né? E eles faziam isso porque eles acreditavam que eles podiam mudar a classe social, que eles podiam ser fidalgos, né? Pessoas importantes. Então, olha que bacana, eu tenho uma crítica social. Né? Depois fala que não tem crítica. Eu tenho, ó, crítica à sociedade baiana nos seus mais variados estratos sociais. Né? E as contradições da realidade local. É triste Bahia, né? Um deles. Né? Crítica à igreja, né? Crítica a tudo, né? Porque nada funcionava direito na Bahia. E aí, que interessante que ele vai registrar os costumes por meio de eventos religiosos e de festas populares. Olha a inovação, olha a capacidade do poeta, né, de mostrar tudo isso. Então, vamos ver alguns poemas aí, né, para nos alegrar, né? Então, vamos lá. Primeiro poema. Escolhi a dedo, hein? Olha lá. Juízo anatômico dos achaques que parecia o corpo da República em todos os membros e inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia. E aí ele começa a questionar, né, o que acontece na Bahia. Então ele vai lá. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais o que lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, porque a fama a exalta numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Olha a crítica, né? Isso é para a Bahia, imagina, né? Se as autoridades gostam disso. Quem a pôs nesse soprócio, né? Quem é que colocou a Bahia nessa situação? Negócio, né? Quem causa tal perdição? A ambição. E no meio desta loucura, a usura. Usura é a agiotagem. Né? Notável desaventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe que perdeu negócio, ambição e usura. Então, o que aconteceu? O que vocês observaram até agora? Que ele vai falando, depois ele reúne, né, para fazer como se fosse uma moral, fazer a crítica à Bahia. Depois ele fala, quais são os seus doces objetos? Olha a ironia, os pretos. Tem preconceito? Gente, né? Tem outros bens mais maciços? Mestiços. Quais desses estão mais gratos? Mulatos. Vamos para frente. Tem mais. Quem faz os cílios mesquinhos? Meirinhos. Quem faz as farinhas tardas? Os guardas. Quem as tem nos aposentos? Sargentos. Os cílios lá vêm aos centos e a terra fica esfaimando, porque as vão atravessando meirinhos, guardas e sargentos. De novo a crítica até nem escapa, tá vendo? Ó, meirinhos são soldados do rei, né? Guardas são mais elevados. E o sargento mais elevado, ele critica todo mundo, ninguém escapa. Né? Então ele fala, olha, eles vêm aos montes, né? Mas não resolvem nada. Então, a gente vai ter uma referência a isso no sargento de milícias, lembra lá do Vidigal? Então, né? Continuando. E que a justiça resguarda, bastarda, é grátis distribuída, vendida, que tem que a todos assusta, injusta. Valha-nos Deus o que custa, o que ao rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. Quem vai pela cleresia, o clero agora, simonia, e pelos membros da igreja, a inveja. Cuidei que mais se punha, unha, né? Quer dizer, a exploração. Sazonada caramunha, enfim, que na Santa Sé, o que mais se pratica é simonia, inveja e unha. E nos frades, amanqueiras, as freiras. E quem, em que ocupam sermões, não se ocupam em disputas, se ocupam com putas.
Com palavras dissolutas, me concluo na verdade que todas lidas, perdoe-me, que as lidas todas de um frade são freiras, sermões e putas. O açúcar já acabou, crítica agora ao processo, né, de perda do domínio, né, do açúcar, né? E o açúcar já acabou, baixou, e o dinheiro se extinguiu, subiu. Logo já convalesceu, morreu. A Bahia aconteceu. O que é um doente acontece. Cai na cama e o mal cresce. Baixou, subiu, morreu. A Câmara não acode? Não pode. Pois não tem todo esse poder? Não quer. E o que o governo a convence? Não vence. Quem haverá que tal pense que uma Câmara tão nobre pode ver-se mísera e pobre? Não pode, não quer, não vence. Quer dizer, né? Cadê a Bahia? Ele fez uma crítica e ele vai ser expulso por isso. Ele falou a verdade. Ele falou de tudo que está acontecendo lá. É uma denúncia, né, que vai justificar essa perseguição mesmo, não é? Porque ele não está falando mentira, não é certo? Bem, vamos para a próxima. Então, aqui eu acredito que vocês tenham entendido, né? Que toda a sociedade está envolvida. Né? Então, é o boca do inferno mesmo, né? Está denunciando, aí denuncia que os padres, na verdade, estão interessados nas freiras, né? E com o que eles se ocupam, né? Com as prostitutas, olha só. Eles fazem o voto de castidade, depois se perdem, né? Então, isso já apareceu no Gil Vicente, né? Lá no alto da barca do inferno, e agora volta a aparecer. Então, significa que a igreja não é tudo que ela quer que o Gregório acredite, que as pessoas acreditem, né? Vamos mudar um pouquinho o rumo agora, né? Não dá nada, vamos falar da Bahia. Não mudei nada. Triste Bahia, cantada pelo Boca do Inferno. Esse tem até uma música, Caetano Veloso gravou uma música. Triste Bahia, tão quão descer... Não vou cantar, senão vocês choram, né? Então, vamos lá. Triste Bahia, o quão dessemelhante estás, parece uma reza, ó. O quão dessemelhante estás, estou, do nosso antigo estado. Pobre te vejo, a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi, eu já, tu a mim abundante. Então, ó, a Bahia, ela está num estado deplorável. Por quê? Porque ela empobreceu, né? A ti trocou que a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado, a mim foi-me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Deixem dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que abelhuda, simples aceitas do sagaz bichote. Ó, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão teu capote. Quer dizer, perdeu tudo, né? De novo. Olha aí a tristeza, olha a escravidão, né? A máquina mercante, né? A exploração, juros altos, né? Então a Bahia chegou a um ponto, né, que ela perdeu até aquilo que era mais importante, né? O rumo dela mesma. Né? Então, a economia está perdida, a igreja mascarada, né? Então, ele pede para Deus, olha, se Deus quisesse, né, tudo isso poderia ser mudado. Né? Na verdade, não é bem Deus, né? Na verdade, são as pessoas que deveriam, né, cuidar mais daquilo que tem. E aí eu coloquei um mais forte, né? Agora, em vez de mexer com a Bahia, nós vamos mexer com o homem. E eu não pretendo interpretar ao pé da letra esse poema, ele é bem sujinho, né? Eu não vou abrir mão de colocar esse poema, né? Eu vou ler bem devagar, assim, para vocês irem percebendo na entonação da minha voz o que é que está sendo dito aí. Necessidades forçosas da natureza humana. São necessidades sexuais, claro, né? Bem, então vamos lá. Ele vai falar das prostitutas, ele vai falar, né, dos desejos carnais, né, dele mesmo e dos homens em geral, né? Ele começa assim: descarto-me da tronga que me chupa,
Corro para um conchego, todo mapa. O ar da feia me arrebata a capa. O gadanho da limpa até a garupa. Busco uma freira que me desentupa. Havia que o desuso às vezes tapa. Topo-a, topando-a, todo bolo rapa. Que as cartas, perdoe-me, que as cartas se dão sempre com chalupa. Que hei de fazer se sou boa de cepa? É na hora de ver repleta a tripa, darei por quem movase toda a Europa? Amigo, que se alimpa da carepa, ou sofre uma muchata que o dissipa, ou faz da sua mão, né, ou faz da sua mão sua cachupa. Só vou dar assim o entendimento final, né? Eu consegui, né, uma freira, né, para suprir as minhas necessidades. E gostei da ideia. Agora, se você não consegue, use a sua mão, né? Porque eu não preciso usar a minha. Tá certo? É uma poesia, né? Tem coisa pior, né? Eu peguei uma mais amena, e já não é tão amena, né? Mas tem coisa pior aí. Tá certo? Então, essa é a poesia que ele vai escrachar mesmo, né? De baixo calão mesmo. Ele está falando das necessidades do homem, né? Está falando de sexo, né? Então, você fala, mas sexo é necessário? É necessário, mas ele escracha, né? Certo? Então, eu apresentei a vocês aí, né? Pela linguagem, assim, você percebe que a linguagem, que a poesia satírica, ela tem uma linguagem mais informal, né? Palavrões, vocês não viram nada, tem coisa pior, né? Palavrões e outras cositas mais, né? Agora, na poesia lírica, não, eu tenho toda a formalidade do cultismo e do conceptismo, então isso é bem relevante. Agora, o que me deixa, assim, animada, né? É que mesmo um poema como este, ó, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha, é um soneto, né? Erótico. Erótico não, né? É muito mais que erótico, né? Porque é um soneto que escracha mesmo, mostra a realidade. Ele ironiza, né? Ele ironiza os homens, ele ironiza os padres, né? E fala que são necessidades forçosas, né? Que tem hora que você não tem a tronga, você não tem a freira, né? Você não tem nada, né? Então, ó, a cachopa aqui, ó. A cachopa é uma mulher. Né? Já que você não consegue ter uma muchacha, porque elas te dispensaram, faça da sua mão a sua cachopa, né? Faça da sua mão a mulata que te dissipou, né? Ou a muchacha, tá certo? Você fala, nossa, professora, que sacana isso, né? Não é sacana, né? É realidade, né? Mas esse é o Gregório de Matos Guerra, né? Da poesia satírica. Muito bem. Agora, né, eu vou encerrar essa parte aí da análise, né? Há muitos outros poemas aqui interessantes de ler, né? Muitas mulheres que ele fala, né? Então eu só quis passar aí a vocês um caminho, né, para vocês conseguirem ler, sem ficar desanimado, porque que você olha e você fala, nossa, vou ter que ler tudo isso. Então, você começa a ler isso e fala assim, nossa, você começa a ler o Gregório de Matos, eu quero ver até onde ele vai, né? Então é interessante, né? Vai lendo devagar, não precisa ler tudo de uma vez, né? Lê aí uns 3, 4 poemas por dia, tenta entender. Não precisa fazer uma análise profunda, né? Tenta entender o que ele está dizendo. Né? Você começa lá, vamos pegar um aqui, ó, exemplo, romance. Romance é poesia, tá? Nós temos um romance em confidência. Adeus, amigo Pedralves, que vos partiste daqui para o geral desconsolo deste povo do Brasil. Pedralves, é para eu lembrar, Pedro Álvares Cabral. Partistes vos e Oxalá, que então vos vira a partir, que sempre um quarto tomara a libra por 2 cetis. Puseram o quarto em salmoura, e o fumeiro o pernil. O pé, não porque me dizem que vos fede o escarpim. Guardava o quarto de sorte que vos puder unir.
Na ressurreição dos ausentes, quando tornasseis aqui. Eu não terminei de ler, então eu vou tentar entender agora, né? Do que ele está falando, né? Está escrito lá em cima, ó. Pedro Álvares da Neiva, quando embarcou para Portugal. Olha aí, eu posso pesquisar, se eu quiser, sobre isso, né? Se eu não quiser, partiu, ele fala Oxalá, por que está falando Oxalá? Né? Então, ele fala, pusera o quarto em salmoura, o fumeiro, o pernil, o pé não, porque me dizem que vos fede de escarpim. Aí você fala, o que é escarpim? Aí vai lá embaixo, calçado de ponto de meia ou de lançaria que cobre o peito do pé e forra a planta, pôs por baixo da meia, né? Então fala que fede, né? Então ele vai embora porque não cabe mais esse país, né? Então eu vou lendo. E ele vai contando a história, a importância, né, do Pedro Álvares, né, que é o Pedro Álvares da Neiva. Né? Então ele vai contando aí. Depois tem Marinícolas, são poemas longos, olha, que precisam ser lidos assim, com mais calma. Nem pude fazer, porque senão eu vou ficar até que horas, né? E vocês não vão aguentar ver a minha falação. Né? Depois eu tenho aqui um poema, Capitão José Pereira, por Algunha, 7 Carreiras. Quem é esse? Né? Então eu vou ler, para saber quem é. Igual o Romancito da Inconfidência. Se eu não sei quem é, eu vou ter que pesquisar, então eu tenho que ler com calma. Né? Porque eu vou precisar pesquisar, né, alguns nomes aí, que é da história, que eu não sei. Tá certo? Então, é interessante ler com calma, tá? Então, aqui está o Gregório de Matos para vocês. Eu vou fechar, né, com a pintura, a escultura e a arquitetura. A literatura eu já mostrei, a música, tá? Então, o barroco é um movimento, né, que não mudou só a literatura, né? Ele mudou a pintura é o Caravaggio, Michelangelo Caravaggio, é o grande exemplo. A escultura é o Aleijadinho, a arquitetura é o Aleijadinho. Estou falando de barroco no Brasil, é mais o Caravaggio, mas ele tem importância aqui no Brasil. E a música, nas artes plásticas, no século XVII, temos Rembrandt, El Greco, Vermeer, Velázquez, Caravaggio. Se a literatura nos dá Cervantes, Shakespeare, Molière, Racine, Calderon, de la Barca, a música deu poucas obras-primas de experimentadores como Monteverde, Schweitzer e Purcell. Então, a música não foi tão desenvolvida como foi nas artes plásticas. Eu que coloquei uma imagem de um quadro de Caravaggio, então o escuro e o branco sempre em contraste, né? Então você olha para as pessoas, você vê o sofrimento nítido, né? É um período muito difícil, né? Então o sofrimento do semblante das pessoas, né? Isso é bastante importante no Caravaggio. E aqui eu coloquei a arquitetura do Aleijadinho para vocês matarem a saudade, tá certo? E encerro a minha aula, né, com essas imagens que são tão importantes. E aqui eu coloquei 2 fontes, né? A que está em amarelinho é que eu usei, né? Inclusive tem o material de uma professora que está disponível aí na internet, né? Que tem esse link aí, né? E eu usei bastante imagem que ela usa, né? Então, a Miss Onodera, que eu admiro tanto, né? Ela tem uns trabalhos belíssimos aí na internet. E coloquei o link também da Triste Bahia, gravada pelo Caetano Veloso, para vocês ouvirem. Não tem só o Caetano Veloso, tem vários músicos, né, cantores atuais que também gravaram. Então, dê uma olhada, né, não custa nada, vai que é essa que cai. Tá claro? Gente, muito obrigada, né, pela paciência, né, pela participação. Espero tê-los ajudado, né, nessa missão aí tão complicada, né, tão difícil, chamada vestibular. Né? Então, vamos interromper, tá certo? E prometo que muito em breve vamos nos encontrar, porque eu tenho mais uma obra para apresentar a vocês. Né? Então, aguarde que nos encontraremos mais uma vez. Obrigada.